Olá, good evening, boa noite a todos, a todas. Iniciamos mais um encontro, agora eu nem sei mais o número do encontro, já perdi as contas, do nosso clube de estudos English for Teachers. Agradeço a presença de vocês que estão aqui, da Silvana, da Kelly, da Gisele. Agradeço também a todos que assistem, comentam, mandam para os colegas. A ideia é essa, é compartilhar o que a gente tem visto, tem estudado, porque conhecimento é assim, né? Quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. E quanto mais a gente guarda para si, parece que ele vai, ao contrário, ele acaba minguando. Então, o que a gente tem descoberto nessas trocas, eu tenho aprendido muita coisa também, porque ao estudar um material, você acaba observando, vendo as coisas por perspectivas que ou você fazia tempo que não pensava a respeito, ou você nunca tinha parado para pensar daquele jeito, né? Então, tem sido para mim também muito prazeroso e muito útil, né? Porque a gente começa a fazer ligações com outras coisas, com outros assuntos, né? Então, hoje nós vamos continuar na proposta de ler alguns materiais, alguns artigos das referências bibliográficas desse concurso do Estado de São Paulo para professores, inclusive a prova vai ser não nesse final de semana, no outro, né? No primeiro final de semana de agosto. Então, essa semana ainda nós vamos trabalhar com um texto, com um artigo. Na semana que vem nós vamos falar sobre Clio, que é um outro booklet, né? Um livreto que eles disponibilizaram, que eu acho que vai ser bem interessante. E aí, terminando, passando a fase do concurso, desse concurso, eu tenho algumas ideias, né? Inclusive dentro do grupo de clube de estudos, algumas pessoas já tinham colocado algumas sugestões. Se vocês que estão aqui quiserem, tiverem alguma sugestão de um assunto que seja do interesse, que a gente possa discutir, né? Relacionado à língua inglesa, ao ensino de língua inglesa, à língua inglesa na atualidade, curiosidades, coloquem, mandem as mensagens e aí eu tento atender aos pedidos, né? Deixa eu compartilhar então aqui, porque a semana passada eu falei demais e ultrapassei muito o tempo que a gente estabelece, eu peço desculpas a vocês. E hoje eu tentei me gerenciar para podermos fazer os nossos comentários da melhor forma possível, tá? Eu vou, inclusive, deixar aqui um recadinho, que agora eu começo... Tá aparecendo para vocês? Deixa eu colocar aqui para... Porque, inclusive, agora tem uma... Quando eu entro no modo de apresentação... Ah, beleza, obrigada, meninas. Eu não consigo visualizar quem está... Eventualmente, eu vi que agora a Gláucia entrou, agora há pouquinho. Seja bem-vinda, Gláucia. E se tiver mais alguém, eu não consigo visualizar quem está na sala de espera por eu estar no modo de apresentação. Então, depois fiquem, se vocês puderem, visualizando o grupo, caso alguém tenha dificuldade de acesso, né, está lá na sala de espera e não está sendo recebido, é por conta disso, né, porque também eu acredito, não sei se foi alguma coisa que eu fiz ou uma alteração do Zoom, antes aparecia, agora já eu não consigo visualizar os ingressantes quando eu entro nesse modo de apresentação, tá bom? Então, meninas, vamos conversar hoje, nesse encontro, sobre mais uma referência do concurso. Ah, obrigada, Silvana, por avisar, por ficar de olho. Um texto, não sei se vocês conseguiram ler, né? É um texto
nós conversamos na semana passada sobre 2 textos que tinham uma relação muito próxima com a metodologia. Este texto aqui é um texto mais da área cognitiva, né, dos processos mentais de aquisição, de ensino, de aprendizagem, né? É um texto bastante interessante, né, e que tem um pouco a ver com aquilo que eu estava conversando a partir do comentário da Silvana, antes de iniciarmos a gravação dessa noite, né? Então, é um texto que tem o título de Reflexões acerca da mudança de crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas, né? Então, a autora, ela vai buscar num repertório teórico bem amplo, né? Então, ela usa muitas referências teóricas, né, para fomentar, para fundamentar a argumentação dela, para falar a respeito da mudança, né? Mas antes de falar dessas mudanças, ela vai falar do que são crenças, né? E depois associar isso ao contexto de ensino-aprendizagem, né? Então, eu acho que é alguma coisa interessante e uma coisa que uma vez eu ouvi falar, quando fiz um concurso há um tempo atrás, é de que a gente sempre tem que entender o espírito do concurso, né? E no inglês, principalmente, eu acho que talvez por conta de mudanças de abordagens de ensino dentro da área da língua inglesa, nós conseguimos perceber, inclusive nas referências, uma mudança de perspectiva muito grande em relação a um perfil de professor, né? No português, talvez um pouco menos, talvez porque a língua portuguesa já há algum tempo tem ali uma proposta mais discursiva, mais voltada para as interações, para a questão de gênero ainda muito presente, mas no inglês, olhando um concurso e outro, eu tenho a sensação de realmente um realinhamento de perfil, né? E talvez não é um perfil só para professor, é um perfil para o profissional, um perfil para vida em sociedade, né? Que está presente aqui. Então, eu fiz mais ou menos a mesma coisa da semana passada, só que eu tentei ser mais sucinta e ao invés de colocar as páginas, né, só coloquei aqui a primeira, eu acabei optando por fazer por subtópicos dentro do próprio artigo. Então, eu utilizei os tópicos que a própria autora utilizou para colocar um direcionamento nesses comentários. E caso vocês tenham perguntas, tenham lido ou surjam dúvidas, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Então, ela diz o seguinte, né, que este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão a respeito da mudança de crenças, dos fatores e condições favoráveis ou inibidores de mudança e o que podemos fazer para encorajar a mudança nas crenças de professores e alunos, caso elas sejam desejáveis, né? E agora, lendo dessa vez com vocês, chama atenção a quantidade de vezes que ela fala de mudanças em um único parágrafo, né? Então, a respeito da mudança de crenças, depois inibidores, fatores que são favoráveis ou inibidores de mudança, e o que podemos fazer para encorajar a mudança, né? Então, uma palavra-chave nesse artigo é a ideia de mudar, né? Mudanças de crenças, né? E que aparentemente é algo simples, mas não tão simples, simples de entender e talvez não tão simples de realizar, né? E aí eu resolvi colocar uma citação, não é exatamente uma citação, ela coloca como que uma epígrafe ali no início de uma parte do artigo dela, que ela retoma, né, um outro autor, que é Iero, de 2002, que vai dizer o seguinte, não é? Contrário ao antigo provérbio, ver para crer, é mais provável que seja crer é ver. Quando as pessoas acreditam que algo é verdadeiro,
elas percebem informações que reforçam aquela crença. As crenças alteram as expectativas. As pessoas acreditam o que esperam perceber. Eu acho que é muito forte, né? É uma tradução que a autora faz nessa citação, né? O original está em inglês, e ela brinca, né, brinca-se aqui com o provérbio, né? Eu quero ver para crer. Então, primeiro eu vou ver, depois eu creio. E ela brinca que é mais provável que seja crer é ver, né? E não sei se para vocês dá essa impressão, mas lembra um pouco aquele conceito de Matrix, né? Porque o que a gente acredita que é verdadeiro e não necessariamente o que seja verdadeiro é que direciona o modo como nós entendemos as coisas. Ou seja, a nossa percepção com relação a algo é o que vai dizer o que esse algo é para nós, que pode ser diametralmente oposto ao que esse algo é para outra pessoa, né? As pessoas acreditam o que esperam perceber, né? Então, é forte, né, essa ideia, e esse artigo vai trabalhar com essa questão de crenças e de mudanças, né? Primeira coisa, né, então, na primeira parte, a autora ela vai trazer ali algumas crenças a respeito da aprendizagem. Ela sempre traz no artigo, não é só um artigo da área de psicologia, né? É muito voltado para o ensino mesmo, né? É dentro da área de linguística aplicada, né? A área de linguística aplicada é a área que relaciona, né, os estudos da linguagem à prática docente, principalmente, as metodologias, aos modos de observar como o aluno aprende, a fatores facilitadores ou dificultadores, enfim, né, essa área prática, né, qualquer área aplicada é uma área mais prática e menos teórica, que usa a teoria aplicada à prática, né? E aqui a autora, esse artigo ele é de 2007, ela traz algumas crenças, ou que a gente pode chamar de concepções, que alunos, no caso estudantes de letras e professores, tinham a respeito da língua inglesa, né, na educação, né, as concepções de aprendizagem de alunos de línguas estrangeiras, né? Então, esse é meu filho falando, tá? Ele também quer participar, ele quer dar a opinião dele, tá animado. É assim, daqui a pouco ele cansa. Né, bebê? Ele quer falar. Então, os alunos de letras, o que naquela ocasião, o que eles tinham por crenças associadas à aprendizagem de inglês? Primeiro, que é preciso ir para o exterior para se aprender inglês. Segundo, não se aprende inglês no curso de letras ou na escola pública. Terceiro, é preciso falar como nativo para se aprender uma língua estrangeira. E com relação aos professores, na ocasião, duas crenças que a autora anota. A primeira, não é possível aprender inglês em escolas públicas, é bem parecida com a crença dos alunos. E os alunos são desinteressados e fracos, e por isso só se deve ensinar coisas fáceis e básicas. E aí a minha pergunta não está no artigo. E hoje, quais crenças rondam o ensino de línguas estrangeiras? Se vocês quiserem falar, ou se vocês quiserem escrever no chat, o que é para você uma crença, ou algo que você acredita, né, ou que você ouviu, que faça parte de um senso comum, relacionado à aprendizagem de línguas estrangeiras, que
na escola pública, quer na escola particular, quer no curso de idiomas, quer, enfim, né, ou para quem já é docente, né, uma crença de professores. Que crença será que nós temos hoje em dia? Será que essas crenças listadas pela autora, elas continuam válidas ou elas já mudaram de perspectiva? Contem para mim, o que vocês acham? Silvana, existem métodos ideais capazes de levar à fluência. Essa é uma crença forte, né, Silvana? As redes sociais estão cheias disso, é verdade, né? Cada um traz ali uma fórmula mágica, né? Parece uma lâmpada de Aladim, que é só utilizar que tudo vai estar resolvido, é verdade, né? Tem essa crença que existe um método que... E essa crença que a Silvana traz, eu acho que ela é bem importante de ser observada, porque ela carrega consigo outras crenças, né? De que um método, existem métodos que possam dar conta de atender às necessidades de todos os alunos, independente de onde você esteja, das suas próprias dificuldades ou facilidades, né? Eu vou falar de uma crença, eu também tenho ouvido e visto ainda por muito tempo, a crença de que você, para ser um bom professor de inglês, você tem que falar como nativo. Então, você tem que ser quase que um native speaker, né? Os melhores professores de inglês, falar do inglês porque é a nossa área, né? Mas poderia ser aplicada a qualquer idioma. Os melhores professores de inglês são aqueles que não têm sotaque, né? Que falam como nativos, né? Que adquirem uma fluência chamada de native-like, né? Além da própria área de línguas estrangeiras, existem outras, né? Nos outros níveis também existem muitas... A questão da escola pública, né? Não sei em outros lugares do Brasil, talvez depois a Silvana tenha aí algum comentário a fazer, mas aqui, por exemplo, na região de São Paulo... É verdade, Silvana. Qualquer falante poderia abrir uma escola de idiomas e ficar rico. Pois é, tem isso também. E eu não sei se vocês já tiveram aula com falantes nativos. Nem todo brasileiro está habilitado a ser professor de português porque nasceu no Brasil, assim como nem todo estrangeiro, americano, inglês, australiano, neozelandês, africano, enfim, nem todos eles estão habilitados a dar aulas de inglês só porque nasceram em um país de fala inglesa, né? Olha lá, a Gisele trouxe uma outra crença, né? Que o nativo é essencial para a prática da pronúncia, né? Sim, vocês estão reparando que tem muitas crenças relacionadas ao ensino de idiomas, a um perfil de professor, a um perfil de aluno, né? A Gláucia ali comentando. A Gláucia, você estava era na Austrália, Nova Zelândia, Gláucia? Onde você estava? A Gláucia está comentando que já teve aula com nativo e caiu nessa crença, né? Existem professores excelentes e existem professores excelentes que são nativos e existem professores excelentes que são não nativos, né? Então, reparem que essa questão do que a gente acredita, né? E a gente volta para aquela citação do início, do primeiro slide, né? Porque a gente acaba enxergando o mundo de acordo com as nossas crenças. Nós enxergamos a partir da lente das crenças, e talvez essa lente não seja a melhor para o mundo atual, né? Ela pode ter servido em outro momento.
Ah, então eu troquei, então. Achei que era você. Mas a Gláucia está trabalhando com inglês desde 2021. Legal, bacana, muito bom. Fico feliz. Aí, seguindo, né, um pouquinho mais, então, para a gente ir pensando nisso, nessa questão de crenças, né, a autora também traz ali, ela vai trazer no artigo uma série de definições do que são crenças por vários olhares, várias teorias. Então, vocês sabem que, de acordo com a teoria, existem definições diferentes, né? Mas ela traz ali uma lista de características, né? Algumas talvez um pouco contraditórias uma em relação à outra, mas é essa ideia que ela quer trazer de crenças, porque as crenças elas são dinâmicas, né? Então, ainda que elas se enraizem, elas vão mudando, né? E por questões sociais, por questões, né? Inclusive tem a ver com o próximo item, né? Elas são emergentes, elas são socialmente construídas e situadas contextualmente, né? Então, como elas estão fincadas na sociedade ao mesmo tempo que no indivíduo, né? Então elas vão se moldando de acordo com as mudanças sociais, elas vão surgindo, né, por esse caráter emergente e situadas dentro de um contexto. Então, contextos diferentes trazem crenças diferentes, e crenças não significa que seja uma mentira, é importante a gente deixar isso anotado, né? Porque elas têm um caráter de verdade, né? Verdade para quem acredita, né? Para o que crê, para o crédulo, para a pessoa que as recebe. Então, e a gente precisa acreditar em alguma coisa, todos nós acreditamos em alguma coisa, né? Não precisa ser necessariamente algo religioso, mas você tem crenças em alguma coisa, e isso faz parte do humano, né? Daí vem o outro caráter, que é o caráter experiencial das crenças. As crenças, elas se enraizam porque elas em algum momento fazem parte da nossa experiência, elas são validadas pela nossa experiência, pelas nossas experiências, né? Desde crianças, né? Cada um tem ali o seu conjunto de crenças, né? Elas são, na sequência, mediadas e mediadoras, né? Então, como eu acabei antecipando, né? A crença, ela é um instrumento utilizado para a gente poder lidar com a realidade. Ela embasa, de algum modo, o nosso fazer, né? A gente faz porque acredita, né? Então, quem vai fazer o concurso público, por exemplo, para professores, ou qualquer outro concurso público, a gente faz porque você está acreditando que tem uma vaga, que você quer trabalhar naquele lugar, que você acredita que vai ser financeiramente pode ser bom para você, ou você, quer dizer, você acredita, não está ainda, tudo no futuro, né? Então, as crenças é que mediam, e também, ao mesmo tempo, elas são mediadas, né? Elas são ali o que faz o meio de campo, né? Entre uma ação e aquilo que te impulsiona para ela, né? E, como a autora fala, elas são paradoxais e contraditórias, né? Como já comentamos também, crer é ao mesmo tempo algo que é individual e é coletivo. Às vezes você acredita em alguma coisa e acaba realizando outra coisa, por fatores que se interpõem, fatores físicos, psíquicos, exteriores ou interiores, né? Então, existe um caráter contraditório e também paradoxal nas crenças. Tem umas coisas assim, umas atitudes que são bastante contraditórias, né? Às vezes as pessoas, elas acabam agindo, né, a partir de uma crença em alguém,
e às vezes esse acreditar no outro faz elas tomarem atitudes que vão contra o que elas acreditavam inicialmente, né? Então, é bastante complexo, né? Seguindo, né, elas estão relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa. A autora também vai citar isso no artigo. Ela vai falar que há linhas de pensamentos diferentes relacionadas a crenças, umas pensando que é a crença que leva à mudança, outros falam que não, primeiro se muda, depois se passa a crer em algo diferente, porque primeiro vem a ação, e é quase falar como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Então, aqui existe uma complexidade, inclusive, de entender o que vem primeiro, né? Se é a ação ou o crer, ou o contrário, ou se ambos acontecem juntos, né? E também uma outra característica trazida nesse artigo é de que as crenças não são distintas de um modo tão fácil do próprio conhecimento, né? Então, entre o acreditar e o conhecer, qual a diferença, né? Nem sempre é fácil fazer essa separação, ou entre crenças e a motivação, né? Reparem que há pouco eu falei de aquilo que te leva, né? Isso é motivação, ou mesmo estratégias de aprendizagem, né? Então, é um assunto bastante complexo, bastante amplo, né? Na sequência, né, o que o artigo ele vai, assim, após, então, trazer essa perspectiva de crenças, aí a autora passa para o segundo momento, que é justamente o título, tem mais a ver com o título do próprio artigo, que diz respeito a mudanças, né? Então, primeiro, vamos compreender, ela nos propõe a compreender o que são mudanças, né? As mudanças, né? E eu coloquei alguns tópicos, são momentos de dúvidas, incertezas, ambiguidade e caos. Né? Então, primeira coisa, mudar é sair da zona de conforto, né? E mesmo que a zona de conforto seja desconfortável, muitas vezes ela é o conhecido, né? Ela é, entre aspas, o aconchego. E mudanças, elas acabam sempre trazendo essa ideia de incerteza, de dúvida, né? Eu penso que pode ser melhor ali num outro lugar, mas e se não for? Né? E muitas vezes o caos, né? A confusão, né? Um outro conceito muito interessante que é trazido aqui é que a mudança, o conceito de mudança, não necessariamente está atrelado à modificação de comportamento. É isso mesmo, Gisele. A zona de conforto, né? A questão do local onde a gente está ali, né? No que é conhecido, né? No que que faz parte da nossa vivência, que a gente sabe como lidar com isso, né? Sair disso, mudar, desconstrói muita coisa, né? Traz muita, né? A mudança traz bastante insegurança, né? É um ato de coragem, né? E por isso, né, a autora ela vai citar vários teóricos que vão falar que às vezes a mudança é apenas uma mudança de consciência e não necessariamente uma mudança no comportamento. Olha que coisa louca, né? Porque quando a gente fala de mudar, você já imagina uma ação completa, né? Então, é como se eu dissesse assim, eu vou sair de São Paulo e vou para Salvador, né? Aí é mudar de espaço, né? Mas às vezes não é simplesmente, não é esse ato completo, né? De você realmente operar uma mudança inteira, né? De modificação de comportamento. E o artigo vai falar disso, que às vezes a mudança, ela é a mudança da consciência, né? Então, dentro da sua cabeça, as coisas mudam, mas não necessariamente
trazendo mudança de comportamento. E aí eles vão chamar isso de uma reafirmação ressignificada da prática atual, né? Como se, para a gente pensar um pouco e discutir isso, né? Imagina que assim, você faz as coisas de um determinado jeito, em algum momento você começa a pensar que, poxa, desse jeito que eu estou fazendo aqui não está legal, sei lá, não está fluindo, não estou mais satisfeito, né? Porque um dos gatilhos para a mudança é essa insatisfação, né? Não quero antecipar demais o que vai vir a seguir, mas precisa ter ali um desconforto, né? Senão você não muda. Se tudo estiver ótimo, maravilhoso, para que você vai mudar? Então, tem que ter ali algum tipo de gatilho que leve a essa reavaliação, né? E, às vezes, essa reavaliação, ela não traz uma modificação completa de comportamento, mas ela pode trazer ali um ressignificado para aquilo que você faz, né? Vamos colocar vários pontos de interrogação aí, né, para saber se isso de fato é possível ou não, ou de que jeito é possível, né? E aí eu trouxe uma citação, né, relacionada a essa questão dessa compreensão de que o conceito de mudança também não é simples, assim como não é simples o conceito de crenças. Então, a mudança é um processo complexo, interativo e multidimensional que pressupõe a interação entre fatores pessoais e contextuais, que está intrinsecamente ligado à aprendizagem e ao desenvolvimento, e inclui mudanças ao nível das crenças e das práticas e a articulação entre ambas. Então, é um processo ao mesmo tempo mental, individual, cognitivo, subjetivo, mas também que envolve fatores exteriores, né? Então, a mudança, ela é do indivíduo, mas ela envolve o social ao mesmo tempo, por isso que não é tão simples assim, né? E aí a autora, ela traz eu não consegui, eu até achei o gráfico que ela usa no artigo, que eu achei bem interessante, mas ficou ruim na projeção, então eu peguei esse outro, não é exatamente igual o que ela utiliza, eu achei mais... o layout dele é mais interessante de entender, porque ela vai falar assim que algumas mudanças, né, ou a mudança, ela depende do tipo de crenças que nós temos, né? Então ela vai falar que existem crenças que são chamadas, deixa eu até pegar meu marcador aqui, ela vai falar aqui, ó, à direita, que existem crenças chamadas de centrais, né, que são essas que ficam nesse gráfico aqui no miolinho, que são crenças enraizadas, que estão articuladas e que são relacionadas principalmente a quê? A questão de identidade, a questão da autoimagem e a importância, né? São crenças que são de base, né? Que são crenças que estão ali no núcleo, né? Vamos pensar assim, crenças que você fala assim, desde sempre, eu sempre acreditei que as coisas eram desse jeito, né? Relacionadas à família, a pessoas que foram importantes para você, né? Então, essas crenças são crenças chamadas de centrais. E, por outro lado, existem outros tipos de crenças que são as periféricas, que estão mais voltadas às emoções, né? A influências menos marcantes, menos arraigadas, né? E aqui, ainda que esse gráfico ele não seja tão legal quanto o do artigo, ele ilustra essa ideia de que essas crenças que são centrais, elas fazem parte do indivíduo, né? E elas se desenvolvem e se interconectam com outras crenças. Que nem a gente falou agora há pouco da história do inglês, né? O falante nativo é o que é o melhor professor. Por que a gente às vezes ouve isso e repete isso? Né? Porque você ouve, por exemplo,
num anúncio nas redes sociais, alguém que estudou com falante nativo e fala, olha, é mesmo, se essa pessoa que eu confio, acredito tanto, ela está falando isso, é porque é verdade, né? Então, geralmente uma crença, ela vai se amarrando com outra, e quanto mais interconectadas elas são, mais difícil é de se estabelecer mudanças, de se criar, de se gerar mudanças. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Aí, seguindo, se houver só comentar ou deixar no chat. Seguindo, né, na sequência do artigo, a autora vai falar de aspectos relacionados, então, que aspectos, né, além da questão dessa distinção entre crenças que são mais centrais e outras mais periféricas, ela faz uma associação com os conceitos de assimilação e acomodação trazidos pelo Jean Piaget, né? Então, dentro do universo da questão das crenças e da mudança de crenças, ela vai dizer que esses dois processos de assimilação e acomodação, eles podem ser entendidos da seguinte forma, né? A assimilação de uma crença é um processo através do qual novas crenças passam a ser incorporadas a um sistema já existente. Então, você não substitui nada, não tira nada, você simplesmente abre um espaço, é como se aqui, deixa eu voltar aqui um slide, imagina aqui, né, nesse hall, aqui nesse núcleo de várias crenças, você abrisse espaço para colocar mais alguma coisa. Então, a crença nova, ela é assimilada pelo conjunto das crenças já existentes, né? Enquanto no sistema de acomodação, existe uma reorganização do sistema existente para acomodar a informação nova, no caso, a nova crença, né? Então, assimilar é absorver, né? Se integra o novo ao velho. Na acomodação, você reorganiza, é mais complicado, né? A autora vai dizer que o processo de acomodação de uma nova crença é mais complexo do que o sistema de assimilação, porque na assimilação você transforma, né, essa nova crença para que ela ela possa aderir àquilo que já existe. E na acomodação é necessário ter uma reorganização desse sistema de crenças para que essa nova informação ela possa fazer parte, e eventualmente pode até acontecer de algo mudar, de alguma coisa se transformar, né? Os dois processos, ela vai falar que são processos de mudança, mas às vezes é uma mudança mais dramática, mais marcada, né, no caso da acomodação, ou menos marcada, mais suave, mais trabalhada no sentido de ajustar, né, no caso da assimilação, né? É bem interessante, e reparem que é um material muito voltado para a área cognitiva, né? São estudos da cognição associados ao ensino, à aprendizagem, né? Na sequência, né, ainda pensando nesses aspectos relacionados a mudanças, ela traz a relação entre crença e ação, né, que eu comentei um pouquinho agora há pouco, né? Então, ela vai dizer que existem 3 tipos de relação entre a crença e a ação, né? Que é aquela história, que vem primeiro? Primeiro você acredita para depois agir, ou primeiro você age e passa a acreditar na ação, né? Então, a primeira relação que ela traz é de causa e efeito, né? Ou seja, as crenças exercem influência, faltou um i aqui, influência direta nas ações, né? Então, são as crenças que levam às ações.
existe um outro tipo de relação que ela traz, que é o conceito de uma relação interativa, em que o caminho é de mão dupla, né? As crenças influenciam as ações influenciam as crenças, né? Então, isso é chamado pela autora de uma concepção interativa. E existe uma concepção hermenêutica que, na maioria das vezes, as crenças e as ações são divergentes, né? Essa ideia de hermenêutica é de compreensão de alguma coisa, né? Então, o efeito hermenêutico é do entendimento, né? Relacionado assim, tá, entendi que isso que eu acreditava não é desse jeito. Beleza, tá entendido. Agora eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz, porque eu quero, ou porque há fatores contextuais que vão influenciar essa divergência entre o que eu acredito e o que eu faço, né? Eu listei aqui, né, os fatores, alguns dos fatores que ela traz, né? Então, ela traz uma lista de fatores que podem influenciar essa, às vezes, divergência entre a crença e a ação, né? Então, ela vai falar do fluxo da instrução. O que é isso? Muitas vezes, e aí pensando muito no contexto de sala de aula, muito no contexto educacional, né? Porque muitas vezes você tem ali um programa a ser cumprido, principalmente professores que trabalham em rede particular sabem disso, né? Ou em curso de idiomas. Você tem ali um conteúdo, um fluxo que precisa ser trabalhado. Então, às vezes você quer trabalhar de um jeito, você acredita que determinado modo de realizar as coisas seria o melhor para os seus alunos, para aquela situação, mas você tem um fluxo de instrução que precisa ser respeitado. Você tem, às vezes, a questão da autoridade em sala de aula, né? de se manter o seu papel de autoridade. Você acredita que deveria ter... a sala de aula deveria ser de um outro jeito, mas se você não agir com firmeza, definindo os papéis, você pode perder a autoridade, né? O próprio material didático, ele muitas vezes nos condiciona às expectativas e crenças dos alunos, as políticas públicas, a comunidade escolar, né? O diretor, os outros professores, as outras pessoas que trabalham no espaço escolar, o próprio entorno social, a família, a sociedade, né? E só para ilustrar, né? Fazer uma contextualização exemplificativa disso, né? Eu estava comentando um pouco antes da gente iniciar essa gravação de hoje, que hoje em dia, a Sandra que está aqui na frente de vocês, é uma Sandra que não tem mais, pelo menos, a pressão institucional, né? Eu não represento mais uma instituição. A instituição que eu represento são as minhas próprias crenças, relacionadas ao ensino, à aprendizagem e assim por diante, né? Porque todo mundo, em algum momento, a gente precisa, quando você está trabalhando para alguém, né? Quer seja o governo, quer seja uma escola particular, uma rede de ensino, enfim. Você não faz e não age com liberdade total em relação a tudo aquilo que você acredita. Você tem ali um perfil institucional, né? Você, como dizem, como em várias empresas que eu trabalhei, você tem que vestir a camisa. E às vezes você veste uma camisa que não te fica bem, mas que é a camisa que te deram e que te pagam o teu salário no final do mês, ou no começo do mês, né? Então, a gente acaba tendo, muitas vezes, uma relação entre a crença e a ação, nesse aspecto que a autora fala que é hermenêutico, né? Você tem uma consciência de alguma coisa, que poderia ser de outro jeito, mas há fatores contextuais que podem mudar ou não o modo como você pensa, né? Ou simplesmente o seu pensamento e a sua ação, eles não correspondem
porque esses fatores se impõem de ordem política, social, econômica, sentimental, emocional, enfim, né? E aí, falando das condições para mudanças de crença, a autora do artigo vai trazer muitas informações, muitos exemplos, inclusive, digamos assim, as últimas páginas, as últimas, então, mais ou menos 40% do artigo é dedicado a exemplificar uma série de situações, de estudos que vão ali mostrando, né, como que pode operar essa mudança de crenças. E em todas elas existe um fator, pelo menos neste artigo, que é um fator principal, que é o professor, né? Em todos os exemplos que ela vai dando ao longo dessa parte do artigo, é o professor ou a professora que são os agentes catalisadores desse processo de mudanças. E eu anotei algumas palavras-chave, né? A reflexão. Então, não existe mudança se não houver um pensar a respeito de algo. Se não houver um questionamento a respeito de algo. Se não houver problematização, né? E problematizar não é necessariamente criar problemas, mas refletir. Mas pensar o tal do what if, né? E se fosse diferente? E se, ao invés de irmos por esse caminho, fôssemos pelo outro? Né? Então, isso é problematizar. Né? Também uma outra palavra forte é a ideia de interação, e não é uma interação apenas vertical, ou melhor, é uma interação que acontece nos dois sentidos, né? Quando eu falo vertical, é aluno-professor, né? Então, níveis de, digamos assim, acadêmicos diferentes, mas também horizontal, aluno-aluno, professor-professor, né? Então, são palavras que, independente do modo como vai sendo apresentado, né, essa ideia de mudança, né? Então, a proposta do artigo é refletir a respeito da mudança, das mudanças dentro desse universo do ensino de línguas estrangeiras. Então, o que a gente vê, né, o que se percebe nesse artigo, é que quem é o agente de mudanças é a concepção do professor, né? E às vezes nós, enquanto professores, nós somos em um mesmo momento professores, mas nós somos aprendizes. Eu estava até lendo agora há pouco um outro material que justamente faz esse exercício, né? De que a concepção de mudar, talvez ela passe por esse aspecto, porque por muito tempo, né, o professor foi tido como o ser, o indivíduo quase super-humano, né, quase um semideus, que não podia cometer equívocos, né, que era o dono das respostas últimas, e a gente foi vendo que isso foi mudando ao longo das últimas décadas, chegando a um ponto em que hoje em dia, né, talvez nós tenhamos ido por um extremo, né, da desvalorização total do professor, né, do desrespeito à figura do professor, mas tentando chegar num ponto de equilíbrio, a ideia de que nem deuses e nem mendigos, né, nós estamos ali construindo juntos, né, com os nossos alunos ou conosco mesmo, né, aquilo que a gente acredita que seja bom, né? E esse construir implica em refletir, às vezes em mudar, porque a gente não constrói nada se a gente não sair do lugar, né? A construção implica em uma modificação, né? E aí, finalizando, né, só sintetizando o que a autora traz, né, ela vai fazer ali algumas implicações e considerações finais,
né, de que a compreensão do processo de mudança implica, em primeiro lugar, um conhecimento a respeito da própria estrutura cognitiva e social das crenças. Então, entender que, como a gente viu rapidamente, tanto a ideia de crenças quanto de mudanças não são conceitos simples e com uma definição única, né? Eles dependem de muitas outras variáveis, né? É um exercício, né? O mudar é um exercício da criticidade de alunos e professores, né? Então, é num coletivo e nesse aspecto crítico que a mudança acontece, né? A compreensão da relação crença-ação, como a gente comentou, nem sempre uma coisa atrai a outra, e do papel, né, principal da reflexão, né, como um motor para a mudança. E aí ela traz uma citação do Paulo Freire, que eu acho que é muito importante. Ela cita várias vezes o Paulo Freire, e como eu comecei, eu vou terminar também com uma citação, né? Ele vai dizer o seguinte, que nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada, de um lado, do exercício da criticidade, que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é de fato adivinhar, mas tem algo que ver de vez em quando com adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodologicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. Né? Ler Paulo Freire, às vezes você fala assim, nossa, ele escreve difícil, né? Ele é poeta. Né? O Paulo Freire não apenas trouxe ali reflexões tão profundas relacionadas à educação, ao ensino, à vida, né? Mas ele também escrevia de um jeito poético e, às vezes, por conta disso, complexo de entender, né? Mas essa citação resume muito o que a gente está falando hoje, né? Porque ele fala da formação docente que tem que aliar várias coisas, né? Não dá para falar, né, segundo ele, de formação de professor que não leve em consideração esse espírito crítico, né? Que tanto pode ser a crítica, né, de uma curiosidade, né? Por que isso e não aquilo? Né, que nem criança faz com a gente, sabe? Assim, você fala assim, não é para fazer isso. Você fala, por quê? Ah, porque sim, não, porque sim, não. E aí fica aquela história, né? Que é uma curiosidade, né? Uma criticidade ingênua, infantil, né? Mas é um pouco disso, um pouco de uma curiosidade que seja assim embasada em conhecimento, né? Como ele diz, essa curiosidade epistemológica, né? Que sai daqui que está fazendo é uma curiosidade voltada tanto para o conhecimento teórico quanto para a experiência, né? E junto a essa curiosidade, né, ele vai falar de também ser necessário, né, para essa formação docente de professor, de fato, a essa sensibilidade, a afetividade, a intuição, a adivinhação, é a percepção, é o sentir, né, que também de algum modo a gente retoma o início da aula, né? Quando você olhar para o aluno, ou para o seu colega de trabalho, ou para o seu superior, quem quer que seja, o diretor, o coordenador, o supervisor, enfim. E com um misto de tudo isso, né? Que seja esse olhar tentando entender o outro, né? Respeitando, né? Tentando perceber, né? E é no conjunto disso que existe a formação docente, né? Não é ficar só intuindo, não é ficar só teorizando, mas é juntar tudo isso,
né? E talvez isso retome bastante a questão do acreditar, do crer, né? A crença, ela é um pouco de sensibilidade, um pouco do indivíduo, um pouco do que alguém que era importante para mim, ou em quem eu acreditava, me trouxe de informações e participou da minha formação, mas também eu não posso ficar preso a isso, né? Reduzir demais, né? Não significa não valorizar isso, mas entender que isso faz parte de um contínuo, e talvez seja um momento, às vezes, de você abrir mão de algumas crenças para seguir para outras, né? Para substituí-las por outras que não sejam completamente contraditórias, mas que sejam consecutivas, né? Um desdobramento das iniciais, né? E aí, o artigo ele acaba terminando por aí, e o que eu queria comentar com vocês é um artigo que eu acho que é bastante pertinente, porque ele fala muito de mudança, né? E como eu disse no início, na língua inglesa, principalmente no conteúdo de língua inglesa que está sendo disponibilizado nesse concurso, e pelo próprio movimento no ensino de línguas estrangeiras que se vê não só nas escolas públicas, nas escolas particulares, nos cursos de idiomas, nós estamos vendo, talvez por conta da questão da língua estrangeira, ela envolver culturas, né, diferentes de um modo mais forte, mais explícito, a gente consegue ver esses ventos de mudança, né, de mudança de percepção, que, como diz o artigo, não necessariamente é uma mudança de ação, mas eu acredito que a gente precisa ter esse olhar, né? E esse artigo está trazendo isso, e aí fica a dica, né, para quem vai fazer esse concurso ou outros concursos, que tudo que é disponibilizado no edital e nas bibliografias do edital são materiais que eventualmente fazem parte do repertório das questões discursivas, das questões objetivas, né? Então, entender esse material, e às vezes está aqui no inglês, mas o mesmo espírito do concurso está presente nas outras disciplinas, né? Então, ficar atento a isso, né? Eu já vi, acho que foi o último concurso que eu fiz na Prefeitura de São Paulo, eles traduziram tudo, né? No caso do inglês, todas as questões, elas tinham traduções de Paulo Freire, acho que eu já comentei isso aqui também. Então, às vezes, você começa a ler e fala assim, nossa, que engraçado, essa situação parece o Paulo Freire, aí você vai olhar lá na referência, P. Freire, né? Ele mesmo que foi traduzido para o inglês. Então, entender no português, que é a nossa língua materna, deixa tudo muito mais fácil, não é mesmo? Meninas, comentários, perguntas? Vocês ficaram tão quietinhas hoje. Acho que é um assunto muito cabeça, né? Quase filosófico, né? Sim, eu queria fazer um pequeno comentário que dentro desse negócio de crenças, eu já ouvi de pessoas que trabalham no Estado como professoras que já me disseram para mim não levar o que eu acredito para a sala de aula. Tem que ser feito o que os superiores acreditam, o que aquela instituição acredita. Senão eu vou ser muito hostilizada dentro da instituição. Já ouvi Mas muita gente falando isso para mim. é um pisar em ovos, né, Gisele? Porque a vida em sociedade nos obriga a sermos estratégicos, né? E nem sempre a gente... você ser autêntico, né? Você expressar a sua opinião de modo verdadeiro, autêntico, dependendo de onde você está e com quem você está, isso traz para você uma série de consequências, né? Então, eu sempre, e aí quem fala é a Sandra, não é nenhum autor, eu sempre na minha prática docente, olhando o período que eu lecionei,
né, na universidade principalmente, eu tentei, na medida do que me era permitido, né, e talvez nos últimos 5 anos um pouco mais, não, 5 é muito, nos últimos 3 anos um pouco mais do que antes, eu tentei trazer para a minha sala de aula um pouco da minha verdade, né? Mas eu sei que eu paguei, sim, o preço muitas vezes, né? Como você comentou, e dependendo de onde você estiver, se principalmente você estiver numa instituição particular, privada, né? Uma empresa, isso é mais complicado porque existe o espírito da empresa, né? Em que você está e que você tem que seguir ali o código de conduta que é estabelecido pela empresa. Não gostou? Pega suas coisas, passa lá no DP, assina e vai embora, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Ali, deixa eu ver o comentário da Silvana. Acho que existe um conflito entre a esperança de transformar através da educação e se submeter às opressões do sistema, falta de valorização profissional, de respeito, entre tantas coisas que só alimentam o ceticismo, né? É verdade isso, né, Silvana? Você tem razão. O que a gente talvez tenha que tomar muito cuidado é não se tornar amargo, né, de tentar encontrar ali o nosso ponto de equilíbrio ou as nossas válvulas de escape, né, para que a nossa crença ela não se afaste tanto das nossas ações a ponto da gente se perder, da gente não saber mais quem a gente é, né? E como a Kelly disse, a educação pública ainda é mais democrática, com certeza, é muito mais democrática e te permite muito mais coisas do que as instituições privadas, particulares, né? E por isso que ainda continua valendo a pena, pelo menos para você ingressar, né, para você começar a construir a sua carreira, as instituições públicas, né, que é na educação ou em outras áreas, né, e de se encontrar. Eu acho que é importante, né, esse tipo de artigo para a gente pensar. Repare quanta coisa a gente começa a pensar, né, sem nem florear demais, imaginar que tudo vai ser lindo e maravilhoso, né, e também não perder a esperança, né, a doçura, porque senão, o que a gente está fazendo aqui, né? E acho que se a gente gosta do ensinar, já tem aí um espírito de que a gente acredita, a nossa crença, eu vou falar de uma outra crença, a gente começou falando de crença, vamos terminar falando dela. A minha crença é que a gente precisa continuamente se transformar, né? A gente, acho que cada um, eu espero na minha vida nunca perder a vontade de aprender, né? No momento em que eu achar que sei tudo, eu acho que eu vou partir dessa para melhor, né? Porque a gente está aqui, o conhecimento sempre é muito maior que a gente, né? Então é isso, meninas, que eu queria trazer para vocês. Então, tomar cuidado, né, Gisele? É isso mesmo. Nem muita sinceridade e nem muita submissão no meio do caminho, né? Talvez sejam ali os 50 tons de sobrevivência, né? Obrigada, queridas, pela presença. Conto com vocês na quinta-feira, na oficina de produção de redações, né? Ou vamos refletir um pouco a respeito do que é produzir bons textos discursivos, dissertativos que atinjam os objetivos propostos, né? Porque eu sei que todo mundo escreve bem, a questão é escrever o que precisam ouvir, o que querem ouvir, é diferente, né? E é isso que a gente vai falar. Obrigada, bom descanso, Gisele, Kelly, Silvana, Gláucia e depois quem assistir. A gente se vê, se fala, bom descanso para vocês, boa noite a todas. Obrigada.